Nos últimos dias eu venho conversando e consequentemente pensando sobre um assunto que é sobre o como a gente se cobra demais, mesmo quando as coisas não dependem 100% da gente. E mesmo quando, dando o nosso 100%, o nosso máximo para conseguir abraçar tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, a gente ainda assim não consegue ficar em paz consigo mesmo e acha que sempre um esforço a mais vai conseguir compensar, um esforço a mais vai conseguir auxiliar você a alcançar algo que você quer, aquele sonho, aquele objetivo. É sempre e se eu me entregar um pouco mais, e se eu me entregar um pouco mais, quando no final você nem sabe mais como você vai se entregar, o que você precisa fazer e não sabe mais como você vai dar conta de mais alguma atividade. Esse vídeo não é nenhum conselho, não é nenhum desabafo, é na verdade mais um bate-papo, uma troca de ideia sobre algo que muita gente vive e que muitas vezes fica calado, não tem liberdade ou não conversa sobre isso com ninguém. O primeiro ponto que tá muito relacionado nisso é a falsa sensação de controle que a gente tem. Então, a gente vive achando que tudo depende da gente, que tudo a gente consegue resolver, que todos os problemas que aparecerem. É sempre como se a solução tivesse um passo a mais de esforço que a gente pode dar. Só que quando você já deu o seu 100% e mesmo assim as coisas não andam, quando você já entregou o seu limite e mesmo assim as coisas não andam, só que a sua mente não te deixa em paz de certa forma porque você continua sempre se cobrando. Por exemplo, na minha época de faculdade, tava num trabalho que era muito estressante, mentalmente falando. Os horários, como era um lugar longe, era 100% presencial. Eu saía de casa muito cedo, 6 horas da manhã, chegava em casa às 8 da noite e a cabeça estava cansada, o corpo estava cansado, só queria descanso. No final, eu não consegui estudar, mas ainda assim eu tinha aquele compromisso, eu tinha que cumprir aquilo, eu queria mudar, eu queria entrar na minha área. E daí eu chegava e eu tentava estudar. Só que por muitas vezes eu dormi, literalmente em cima do teclado, porque o corpo, a mente já estava cansada, só queria descanso. Chegava nos finais de semana, eu tentava estudar, eu parava, eu assistia aula e quando eu ia ver, eu tava prestando atenção, sei lá, no botãozinho do Windows, em qualquer coisa que tinha na tela, porque eu não queria mais estressar a mente, usar energia pra estudar, pra aprender por algo que exigisse mais esforço mental. Eu queria descanso. Então, por muitas vezes, eu simplesmente parava de estudar e aí eu ia fazer alguma outra coisa pra descansar minha mente. E assim seguiu por muito tempo. Só que depois de anos que já se passaram que aconteceu isso, às vezes em alguns momentos eu olhava pra trás e pensava que poderia ter aprendido um pouco mais, algumas coisas, etc. Eu chego nessa questão de eu poderia ter me esforçado um pouco mais, eu poderia ter feito um pouco mais em algum momento. E daí quando eu fui questionado sobre exatamente essa trajetória, sobre o tempo que eu tinha, sobre o que estava acontecendo comigo devido ao estresse, devido ao momento ali, eu tava com ansiedade atacada, eu tava ansioso, porque foi um período que eu desenvolvi gastrite, querendo ou não tem relação com um momento de estresse, etc. Enfim, é um momento que você tá naquele pico ali, normalmente acontece isso com algumas pessoas que passam por situações semelhantes, né? Tá estudando alguma coisa enquanto trabalha, eu trabalho longe, etc. E é um momento que você fica ali muito ansioso. Será que eu vou conseguir? Eu tenho que conseguir? Eu não tô conseguindo dar conta de estudar, etc e tal. Então, quando eu fui confrontado nesse sentido, você já tava nesse ponto, você já tava nesse limite, ainda assim você tentava, você estava com o corpo doente, né? Seu corpo tava reagindo devido ao momento que você tava passando, mas ainda assim você estava tentando e não estava conseguindo o resultado que você esperava, porque o seu corpo não estava deixando. Você acha, ainda assim, que você poderia ter se esforçado mais? E por 2 vezes eu ainda insisti falando que talvez eu poderia ter me esforçado mais. Na terceira vez em que eu fui perguntado da mesma forma, e aí eu falei, não conseguiria. Porque se eu fizesse um pouco mais, se eu me esforçasse um pouco mais, fosse um pouco além, o meu corpo reagiria de uma forma muito mais agressiva e, consequentemente, ia me obrigar a parar. Ou seja, não conseguiria fazer nada além do que eu fiz. Então eu fiz o meu limite. Naquele momento, aquela fase que eu passei, eu fiz o limite e ainda tentei ir além. E quando eu tentei ir além, o meu corpo reagiu de forma negativa. Só que, se eu fiz o meu limite, se eu fiz aquilo que estava ao meu alcance naquele momento, por que que hoje eu vou olhar para aquela fase e eu vou falar, pô, eu poderia ter me esforçado um pouco mais? Não tinha como eu ter me esforçado um pouco mais. E quando você entra nesse tipo de cobrança, de coisa que nem tá mais ao seu alcance, você fica no loop mental de que você precisa resolver, ou você fica tentando resolver uma coisa que você não vai conseguir mais resolver. O que passou, que você não conseguiu fazer, passou, você não conseguiu fazer. Você consegue arrumar agora? Você consegue fazer de alguma outra forma diferente? Você tá numa fase um pouco melhor que dá pra você se organizar de uma forma melhor e dedicar de uma forma melhor pra obter o resultado que você quer? Então faça, mas um passo de cada vez, porque você já viu que no momento onde você faz muita coisa ao mesmo tempo, ou quando você tá preocupado com muita coisa ao mesmo tempo, não vai dar certo. Seu corpo, ele vai reagir
reagir, ele vai te obrigar a parar. Porque se você não parar por bem, o corpo vai te obrigar a parar por mal. E isso não é sobre você fazer corpo mole ou você fazer mal feito. Não tem nada a ver com isso. É no sentido de você continuar se esforçando, continuar se dedicando, continuar sonhando e fazendo aquilo que você precisa ser feito, porém de uma forma mais organizada. Você organizar um pouco mais a sua mente, direcionar mais o seu esforço em menos coisas. Porque essa cobrança silenciosa que a gente tem, ela vai virando, consequentemente, ansiedade. Quando a gente não consegue ver o progresso esperado, começa a bater aquele desespero de eu tô perdendo tempo, eu tô fazendo errado, ou por que não tá fluindo da forma que eu quero, por que eu não tô conseguindo me entregar, por que eu tô vacilando, por que eu tô procrastinando. E aí entra uma série de questões que só vai afetando cada vez mais a ansiedade, desenvolvendo cada vez mais ansiedade, o que ocasiona em diversos problemas no seu corpo. Seu corpo ele vai reagir. E entra um outro fator que às vezes você não consegue nem agir direito porque você tá tão sobrecarregado de pensamento que não tem espaço pra você simplesmente parar, respirar e fazer aquilo com foco, fazer aquilo que você quer com foco. Se a gente for parar pra analisar bem, tem um problema que acaba sendo desenvolvido aí, que essa ansiedade, especialmente para quem tem a ambição, para quem gosta de se dedicar, para quem quer chegar em algum lugar melhor na vida, quando a gente chega nesse ponto de ficar fazendo diversas atividades paralelas, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, o ficar pensando demais, que é até um termo que o pessoal chama de overthinking, né? Sem estruturar um plano de ação, sem definir passos mais curtos, nada mais é do que ansiedade disfarçada de produtividade, porque você não tá conseguindo produzir, você não tá conseguindo desenvolver, se aprofundar naquilo que você quer, naqueles planos que você tem definidos. Você só tá sobrecarregando sua mente. Ou seja, na sua mente você tem muita coisa, muito plano, muita opção, só que execução de fato é pouco. Plano de ação de fato que você consegue seguir é muito pouco. Porém, na sua cabeça você está sempre sendo consumido, sempre sendo recebendo uma enxurrada de pensamentos ali, tanto pensamentos de planejamento, de opções que você pode ter, que você pode executar, quanto cobrança, autocobrança, porque você tem inúmeras opções e não consegue se dedicar em sequer uma bem feita. Um exemplo que eu posso dar é que eu tenho estudado com uma certa recorrência, só que eu tava nesse loop aí mental de colocar várias coisas pra estudar, de várias metas, várias opções, quando eu não conseguia me dedicar em uma só e seguir ali um estudo firme, frequente. E aí nessa última semana eu defini 3 dias por semana pra estudar, escolhi os dias, o horário de estudo, 1 hora por dia, 3 dias por semana. Diminui um pouco o ritmo, vamos ver se agora a gente consegue focar de uma forma melhor. E foi engraçado porque eu fiz o primeiro dia usando técnica do Pomodoro, vocês devem conhecer. Fiz o primeiro dia, estudei, consegui focar direitinho, consegui aprender, fiz depois ali uma revisão sozinho, sem acompanhar o material, só pra ver com aquilo que eu entendi. Depois que eu terminei, no dia seguinte, que eu não deveria estudar, e eu não estudei, né, não era um dos dias definido, eu fiquei meio que me cobrando, tipo assim, não foi uma cobrança 100%, mas no fundo a minha cabeça meio que não absorveu direito, tipo assim, eu não tenho que estudar hoje, mas tá certo isso, porque antes eu definia o quê? 2, 3 horas por dia pra estudar, todos os dias, inclusive final de semana. Pô, final de semana tem um pouco mais de tempo, então estuda mais tempo no final de semana, mas pelo menos 2, 3 horas todos os dias. Só que é engraçado que eu definia tudo isso, mas eu não estudava. E aí quando eu defino menos tempo, tanto em tempo corrido, em horas de estudo, quanto em dias da semana, e executo isso, nos dias que eu tô, entre aspas, de folga daquele estudo, eu continuo me cobrando como se eu tivesse que fazer algo. Ou seja, entra aquela ansiedade disfarçada de produtividade, porque é como se eu estivesse fazendo menos do que eu poderia. Só que antes, quando eu tava definindo mais tempo, eu não tava conseguindo fazer nem o básico. O pensamento, ele tem que, em algum momento, ele precisa virar ação, senão ele vai virar angústia. Senão ele vai só te angustiar cada vez mais, ele vai te frustrar cada vez mais. Não adianta a gente ficar martelando o mesmo problema todos os dias, recorrentemente, sem a gente ter um mínimo de ação. Tem coisa que você não vai conseguir resolver agora, mesmo você tentando muito. Tem coisas que vão doer, que vão acontecer, mesmo você não querendo, e mesmo você talvez se cobrando contra essas coisas, você não vai conseguir resolver só com a sua força de vontade. Tem coisas que simplesmente vão acontecer e você não vai conseguir resolver. E você aceitar isso não significa que você tá desistindo. Isso não é fácil, você ter esse pensamento e você chegar... É muito bonito falar, é muito fácil falar, é muito simples falar, mas quando a gente parar pra refletir, realmente é verdade. Porque você aceitar isso não significa que você tá desistindo, que você, ao invés de se dedicando, você tá deixando passar porque parece ser mais fácil você desistir. Não é desistência. Na verdade, você só não tá sofrendo à toa. Você tá poupando a sua saúde, a sua mente de sofrer à toa. Se você não vai conseguir resolver, então quando eu olho pra trás, se eu não vou conseguir mais mexer naquele tempo que passou, por que eu vou me cobrar quanto a isso? Algo que eu poderia ter aprendido? Não, já foi. Era uma fase. Eu não fiz porque eu quis fazer por mal, eu quis fazer de qualquer jeito. Não, eu não tinha o que
resolver, eu não tinha de onde tirar mais energia pra me dedicar naquilo. Uma coisa que a gente precisa aprender a reconhecer é o limite do que é esforço e do que é tortura. É o limite do que você de fato consegue fazer e você precisa fazer, e o que você está se cobrando sem ser realista, sem ser honesto consigo mesmo. Aquilo que você tá colocando na sua cabeça, mas que tá te torturando, aquilo que você tá exigindo de você mesmo, mas que mais tá servindo como tortura do que como um plano de ação, como algo que tá te ajudando, como algo que vai de fato te fazer subir e alcançar aquilo que você quer. Nem tudo precisa e nem tudo vai ser resolvido agora. E de novo eu repito, é difícil, mesmo você tendo esse raciocínio que eu tô tendo agora, é difícil no dia a dia, na prática, eu de fato interiorizar isso, de fato aplicar isso pra mim. Falar, não, realmente, nem tudo eu vou conseguir resolver, eu tô tentando, mas nem tudo é culpa minha e nem tudo eu vou conseguir. Acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é exatamente esse, a gente reconhecer que nem tudo depende da gente, a gente reconhecer a realidade do que você consegue fazer agora, o que tá no seu alcance, o que depende de fato de você, e saber separar o que é esforço, o que é tortura. Porque toda essa conversa não significa que a gente tem que fazer menos, que a gente tem que fazer pouco, que a gente tem que abrir mão e deixar rolar. Não, nada disso. Na verdade, muito pelo contrário. Você precisa sim ter o seu foco, seu objetivo, as suas metas, mas tem que estar organizada de tal forma que te ajude a chegar lá e não te atrapalhe. Não adianta a gente ter zilhões de coisas, zilhões de opções, zilhões de meta e nenhuma execução, nenhum plano de ação, assim como também não adianta deixar rolar de qualquer jeito e querer chegar em algum lugar maior, porque não vai, né? Nada cai do céu. Então, o que a gente precisa é, às vezes, reduzir um pouco a pressão, reduzir um pouco os pensamentos, as opções, entender quais são as melhores opções, e isso também não é fácil, tô trabalhando nisso dia após dia, para poder você conseguir focar em um ou um pouco menos de planos e conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja. Então, eu acho que é um caminho difícil, mas a gente precisa parar um pouco de se culpar por não ter o controle total, porque você nunca vai ter o controle total de todas as coisas. Fez sentido tudo isso que eu falei? Se fez, comenta aqui embaixo. Se não fez, também comenta aqui embaixo a sua opinião, se você já passou por algo parecido. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e até a próxima. Valeu!